No vasto mundo dos Simpsons, muitos personagens ganharam vida ao longo dos 728 episódios que foram ao ar até agora. Alguns permaneceram, enquanto outros foram eliminados sem nenhuma explicação ou simplesmente aposentados das histórias. Apenas um pequeno número de personagens conhecidos encontraram um fim permanentemente em circunstâncias tristes ou cômicas. Claro, sem contar as mortes não canônicas dos episódios de Halloween. A série animada sempre foi bastante prática ao abordar a morte, como quando Homer tenta confortar Bart antes de dormir no episódio Bart, o Delator, sobre a morte armada de Krusty, o palhaço. As pessoas estão sempre morrendo, toda hora. Você pode acordar morto amanhã. A falecida mãe de Homer forneceu aos Simpsons alguns dos momentos mais emocionantes em suas poucas aparições. Mona abandonou seu marido, Abraham Simpson, quando Homer tinha apenas 9 anos. As razões para isso variam, mas era principalmente para proteger seu filho e porque ela não suportava mais a intolerância de Abe. Abe, o Homer é lindo. Provavelmente. Estou querendo ver a final do campeonato. Se as pessoas não gostam disso, eu não vou conseguir. Ela era uma ativista ambiental na década de 1960, o que a colocou em problemas com o dono da usina nuclear, Montgomery Burns, e portanto teve que fugir. A fim de proteger Homer da verdade, Abe disse a ele que sua mãe havia morrido e até lhe mostrou um túmulo. É o túmulo da minha mãe. Meu pai me mostra ele toda vez que nós passamos aqui. Mona voltou muitos anos depois, após saber da morte de Homer, que ele havia fingido para evitar o trabalho. Depois de passar um tempo com a família, Mona foi descoberta e reconhecida pelo Sr. Burns, o que a forçou a sair de cena novamente. Embora haja momentos em que possa parecer que suas causas políticas e sociais significam mais para ela do que seu filho, não há como negar que ela se importa com Homer. A aparição final de Mona acontece no comovente episódio da 19ª temporada, Mona Louca, onde ela morre antes de fazer as pazes com Homer. Tá dormindo? Dormindo de olhos abertos? Mãe? Felizmente, a série deu a Mona uma morte extraordinariamente digna, pois Homer involuntariamente usou suas cinzas para frustrar as tentativas do Sr. Burns de despejar lixo nuclear na Amazônia. Mãe, impediram o lançamento daquele míssil? Mãe, você me usou para fazer mais um dos seus protestos idiotas de hippie? Foi ou não foi? A morte de Maud Flanders, por meio de um canhão de camisetas, é sem dúvida a morte mais chocante, insensível e brutal da longa história dos Simpsons. Beijinho, beijinho. Olá, meu doce de coco. Eu achei que os meninos... Embora Homer não tenha puxado o gatilho, ele é absolutamente o responsável. No episódio Sozinho Outra Vez, da 11ª temporada, os Simpsons e os Flanders visitam o autódromo local. Em um certo momento, Homer fica obcecado com um canhão de camisetas das líderes de torcida. Primeiro, ele tira a própria camisa e tenta chamar a atenção das líderes de torcida. Em seguida, ele pinta um alvo em seu peito. Dado ao tamanho do Homer, esse deve ser um alvo fácil. A mira das líderes é certeira, até que Homer se abaixa no último segundo para pegar um grampo de cabelo, deixando as camisas atingirem Maud, derrubando-a das arquibancadas. Meu Deus, ela está morta! A verdadeira razão para a morte de Maud foi uma disputa salarial que a atriz Maggie Roosevelt teve com a Fox Broadcasting Company. No começo da 11ª temporada, Maggie mudou-se de Los Angeles para Denver por motivos familiares, resultando em uma viagem insustentável para gravar as falas de Maud. Ela acabou pedindo um aumento salarial para cobrir a passagem aérea e, alternativamente, se ofereceu para gravar de sua casa no Colorado. Porém, a Fox recusou e a demitiu. Maggie foi recontratada 2 temporadas depois, dando a voz para outras personagens como Ellen Lovejoy, Miss Hoover e Luann Van Houten, mas Maud Flanders permaneceu morta. Blanding Gums Murphy, também conhecido como Bafo de Tigre ou Gengivas Sangrentas, foi um mentor musical e amigo da pequena Lisa. O personagem foi apresentado no episódio A Lisa Tristonha, na 1ª temporada. Eu sou a aluna mais triste do 2º grau. Murphy ensinou a Lisa a se expressar através da música e apareceu repetidamente ao longo das primeiras temporadas da série, como jurado convidado para um show de talentos e um dos cantores de Sending Our Love Down the Well, no episódio Bart Radialista, na 3ª temporada.
Mas se você é fã da série, não é provável que seja por isso que você se lembra dele. O brilhante episódio A Volta de Springfield, que foi ao ar durante a era de ouro dos Simpsons, contou sua história de ascensão e queda no jazz. A queda sendo exacerbada por seu infeliz vício em comprar ovos Faberge, enquanto sua maior fã, Lisa, ouvia atentamente ao lado de sua cama no hospital. Uma doença não especificada matou os gengivas sangrentas, mas pelo menos ele e Lisa puderam desfrutar de mais uma cena e realizar uma versão empolgante de Jazzman de Carole King. Os espectadores provavelmente se lembrarão da senhora Alice Glick como a velhinha que paga a Bart apenas 2 moedas pelo trabalho de jardinagem no clássico 3 Garotos e um Gibi, na 2ª temporada. A lama não para de se acumular aí nessa calha, né, meu filho? É uma coisa horrorosa. Na sua boca também, velho horroroso. Essa personagem também pode ser vista vendendo uma cópia da Declaração da Independência por 5 centavos no bazar Swap and Meat, e inversamente cobrando $90 por um prato de doces na venda de quintal Evergreen. Senhora Glick, o que é isto aqui? Pra que serve? É um prato de doces, Ned. $90. Eu acho que... Alice Glick foi morta no episódio Os Substitutos, da 23ª temporada, por um modelo de robô de pelúcia criado por Bart e Martin. Onde a antiga residente Alice Glick morreu na noite passada nas patas deste felpudo assassino. O caso dela é um pouco bizarro, já que Alice continuou a fazer aparições no fundo de algumas cenas desde sua morte. Provavelmente o personagem mais prolífico dessa lista, o gangster Tony Gordo, dublado pelo ator Joey Mantegna, apareceu na série animada mais de 50 vezes antes de sua morte prematura. Embora não tenha sucumbido a uma saraivada de balas de uma família mafiosa rival, o episódio Donnie Bolasco, da 22ª temporada, marcou o fim do mafioso de Springfield, quando ele sucumbiu a um ataque cardíaco ao saber que Homer era um informante do FBI. Eu te amava, cara. Antes que os fãs pudessem sentir sua falta, o personagem logo foi substituído por seu primo, Tony Sarado, também dublado por Joey Mantegna. Não, sou o primo dele de San Diego, Tony Sarado. O personagem, suspeitosamente semelhante ao primo, assumiu os deveres do falecido mafioso, um trabalho que lhe causou um estresse sem fim, fazendo com que ele ganhasse peso e se tornasse o novo Tony Gordo. Gordo pra abreviar. Revelado durante a 3ª temporada, o Rabino Krustovski foi o pai decepcionado de Krusty, o palhaço. Dublado pelo veterano da comédia Jake Mason, o Rabino era uma figura severa, mas amorosa, que inicialmente se desesperou com a decisão de seu filho de seguir a comédia e não de se tornar um rabino como ele. Oi, Vaismir, você trouxe vergonha à nossa família. Não quero vê-lo nunca mais, seu palhaço. No entanto, acabou voltando para aceitar Krusty. Ele foi morto no primeiro episódio da 26ª temporada, Clown in the Dumps, um episódio que foi fortemente promovido em torno da promessa do produtor dos Simpsons, Al Jean, durante uma turnê publicitária em 2013, de que um personagem importante seria morto na estreia da temporada. Eu sempre fui, engraçado. Pai! O episódio 12 da 32ª temporada prestou homenagem a uma personagem amada, 7 anos após a morte de sua dubladora. No episódio, intitulado Diary Queen, Bart encontrou o diário da senhora Crabapel, dublada por Marsha Wallace até sua morte por pneumonia em outubro de 2013. Em vez de contratar outra pessoa para dar voz à personagem, a equipe por trás de Os Simpsons decidiu apenas aposentá-la. A performance final da dubladora como Edna Krabappel, a sofrida professora de Bart, que se tornou a segunda esposa de Ned Flanders, foi transmitida pela Fox em 9 de março de 2014, no episódio O Homem que Evoluiu Demais, da 25ª temporada. Na cena final, Ned e Edna dançam um tango, mas depois ficamos sabendo que isso é um sonho que Ned está tendo. Quando ele acorda, está usando uma faixa preta, sugerindo que está de luto por sua segunda esposa. A foto dela está em uma moldura ao lado de sua primeira esposa, Maud. Sinto saudade dessa risada.
Eu também sinto. O programa prestou homenagem a Marshall Wallace com uma abertura especial no quadro negro. Nele, Bart escreveu uma única linha que simplesmente dizia: "Nós realmente sentiremos sua falta, Sra. K." Os Simpsons ganharam alguns inimigos em 30 anos. E embora alguns continuem voltando e tenham se tornado favorito dos fãs, como o Sideshow Bob, há outros que foram esquecidos, como Frank Grimes, inimigo declarado de Homer. Afinal, o que você tem contra o Homer? Tá brincando. Será que essa usina tem alguma doença que impede todo mundo de ver que esse cara é um idiota? Apresentado no episódio da 8ª temporada, o inimigo de Homer, Grimes era um trabalhador azarado que teve que trabalhar desde muito jovem e ganhou tudo da maneira mais difícil. Ele recebeu uma oferta de emprego na usina nuclear de Springfield, pois o Sr. Burns ficou muito impressionado com sua história de vida, embora tenha acabado dando a ele um lugar no setor 7G com Homer Simpson, em vez do cargo de vice-presidente executivo. Frank não gostava de Homer porque ele era preguiçoso, idiota e perigoso, mas ninguém parecia se importar e ele tinha uma vida muito confortável, apesar de não fazer praticamente nada. O tempo de Grimes na série terminou quando ele pegou alguns cabos de alta tensão, enquanto tentava loucamente provar a incompetência de Homer no trabalho. Ora, eu não preciso de luvas de segurança, porque eu sou o Homer. A preciosa memória de Grimes foi ressuscitada na forma de seu filho, Frank Grimes Jr., na 14ª temporada. Ninguém nunca vai parar essa gente! Troy McClure e Lionel Hutz foram personagens dublados pelo ator Phil Hartman. Troy foi um dos melhores atores de Springfield, aparecendo regularmente nas primeiras temporadas do programa, e uma vez até se casou com a irmã de Marge, Selma, para se distanciar dos rumores sobre sua vida pessoal e promover sua carreira de ator. Adeus, Troy. Eu vou sempre me lembrar de você, mas não pelos seus filmes. Já Lionel foi o advogado mais incompetente de Springfield, que podia ser visto muitas vezes destruindo documentos legais ou procurando um lugar para dormir. Ele também trabalhou em vários outros empregos para completar sua baixa renda, incluindo babá, corretor de imóveis e sapateiro. Se você pode rolar os olhos para cima desse jeito, hein? Pra me fingir de morto? Claro que eu posso! Ambos os personagens foram aposentados do programa após o trágico assassinato de Phil Hartman. O ator e comediante foi morto a tiros por sua esposa, enquanto dormia na madrugada de 28 de maio de 1998. A equipe da produção do programa decidiu apenas aposentar os personagens, como uma marca de respeito ao ex-colega. A aparição final de Troy McClure veio no episódio Bart, uma mãe, da 10ª temporada, enquanto Lionel Hutz ainda apareceu como personagem de fundo por mais algum tempo. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo de hoje, deixe nos comentários qual seu personagem favorito dos Simpsons. Para mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e sua inscrição. Tem vídeo novo toda semana.